Você tá para baixo hoje? É um dia que não tá bom, não foi legal, não saiu como você planejou, ou o seu dia, suas semanas, os seus meses, a sua vida, de um modo geral, tá te deixando muito para baixo? Nesse vídeo aqui eu vou te ajudar com isso. Eu vou te dar 4 dicas para você fazer no dia que você estiver para baixo. A primeira delas é: reconheça e valide os seus sentimentos. É muito importante você entender o que você está sentindo e validar. E não se criticar por isso. Muitas vezes, quando a gente está mal, quando a gente está triste, a gente se culpa por estar assim. Aí são 2 sofrimentos. O sofrimento que você está vivendo de já estar se sentindo mal, e o outro sofrimento de estar se culpando. Então, você validar é muito importante. O que significa validar um sentimento? Você reconhecer, sim, eu tô triste, eu tô pra baixo, eu não tô bem. Você aceitar o que você tá sentindo. Não que você vai ficar preso nesse lugar, mas você vai entender. Porque quando você aceita e valida o que você tá sentindo, fica mais fácil de você compreender e aí tomar uma atitude para mudar essa situação. 2, saia do ambiente que te prende. O que significa isso? Quando a gente tá mal, tá para baixo, tá triste, a gente tende a querer ficar ali no quarto, dentro de casa, fechado, ou sem ver ninguém, sem fazer nada. Isso o nosso cérebro faz com a gente. Ele puxa a gente para um lugar que vai deixar a gente mais deprimido. É muito importante a gente, como eu falei, validar, refletir, pensar sobre o que a gente está sentindo, mas quando a gente fica muito preso ali naquele lugar, naquele sentimento, aquilo ali muito mais potencializa o que você está sentindo. Quando você puder, sai um pouco desse ambiente, vai dar uma volta, uma caminhada, vai se movimentar, vai ter contato com a natureza, contato com o ar livre, porque quando você faz esse movimento, você libera substâncias no seu organismo, endorfinas, hormônios, enfim, que te ajudam a melhorar o seu bem-estar. O próprio organismo é capaz de fazer isso, e aí é uma briga entre o cérebro e o corpo, porque o cérebro vai pedir ou vai te puxar para você ficar sempre preso ali. E o seu corpo, em contrapartida, quanto mais você se mexe, mais ele produz substâncias, mais o seu pensamento abre. Quando você sai um pouco, sai desse lugar que você está ali para baixo, isso ajuda a você, às vezes, até ter uma outra perspectiva, pensar sobre o que você está vivendo, buscar soluções. Às vezes você vai dar uma caminhada, você volta diferente. Então, tenta sair desse lugar. Sim, é importante você, tô triste, tô aqui, não tô bem, mas depois que você toma essa consciência da primeira dica que eu dei, aí você faz um movimento para se mexer, literalmente para você buscar sair desse lugar que você tá. Quando você faz isso, você muda o foco. Então a gente fica muito preso às vezes no problema e fica só pensando nele, só no que foi ruim. Quando você muda o foco e de forma consciente, você abre os seus horizontes. Então, se você puder sair, ler, ouvir uma música, fazer alguma coisa ao ar livre, alguma coisa leve. Não é que você vai estar fugindo do problema ou fingindo que ele não existe, mas você vai ter literalmente uma escolha de fazer diferente. Quando você muda o seu foco, o tamanho daquilo ali, daquela dor, daquele problema, ele tende a ficar menor. Na logoterapia a gente chama isso de autodistanciamento. O que é isso? Você está com um problema, uma situação, um dia difícil, você está para baixo hoje, é como se você saísse dali, olhasse aquilo ali de fora, de cima, distante. Então o que você pode fazer? O que você pode fazer de diferente, no caso, nessa segunda dica, sair, né? Sair desse lugar que está te prendendo, para você mudar a perspectiva sobre o que você está vivendo. 3. Conversa com alguém que você confia. Eu sei que essa dica é a mais difícil, por 2 motivos. O primeiro é que, e aí é uma tendência natural, e eu me identifico muito com isso também, quando a gente está para baixo, está triste, a gente não quer falar com ninguém. A maioria das pessoas é assim. Tem pessoas que não, que gostam de conversar, de falar, mas a maioria das pessoas gosta de ficar mais fechado. Mas isso não é bom. É bom em certa medida, enquanto você reflete, você toma essa atitude, mas quanto mais você se fecha, mais difícil fica de você lidar com o que você está passando. Então, procura alguém da sua confiança, alguém que você possa conversar, alguém que você possa desabafar. Eu sei que hoje em dia quase ninguém quer escutar mais, é muito difícil você encontrar alguém que de fato esteja disposto a se ouvir, mas se você puder ter alguém assim, cultivar alguma relação assim, seja um amigo, uma amiga, pai, mãe, algum irmão, alguém
que você confia, algum mentor, alguém do seu trabalho, alguém que você possa ter esse lugar. Porque quanto mais você fala, quanto mais você se escuta, mais você consegue lidar com o que você está sentindo. E isso é bom. Isso é o processo, inclusive, que a gente faz na terapia. Na terapia é muito comum isso. O próprio paciente fala, nossa, eu estou falando aqui e estou me ouvindo e estou pensando isso, porque aí você coloca para fora. É como se você dividisse isso com alguém e tirasse esse peso sobre você. Quando a gente está para baixo, quando a gente está bem, o nosso cérebro sempre vai tender a pensar no negativo, no difícil, ele vai te puxar cada vez mais para isso. Quando você pode falar, quando você pode se expressar, mesmo que seja de uma forma desorganizada, assim, que você não consiga nem falar direito o que você está sentindo, mas se você tem a oportunidade de fazer isso, você se libera, você divide isso com alguém, porque aí você se ouve, como eu falei, e aí você mesmo consegue encontrar estratégias. É muito comum, às vezes, o paciente falar para mim, nossa, eu tô falando isso aqui, mas isso nem faz sentido, mas peraí, e se eu puder olhar com outro olhar, de uma outra forma para isso? Quando você fala, você é capaz de encontrar outros pontos de vista. Se você não tem ninguém para falar, mas se você tem fé, por exemplo, faz uma oração, fale com Deus, se você é uma pessoa de fé, converse com ele, verbalize, não fica só na mente, fala, vai no espelho e conversa com você mesmo, fala, o chuveiro é um ótimo lugar para isso, falar sozinho é muito bom. Eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso, não é ruim falar sozinho, então fale, verbalize, se você vai dirigir para algum lugar, converse, fale com você mesmo, se escute. Porque quando você fala, é muito mais sobre você mesmo se escutar do que você falar. Então, isso é importantíssimo, você colocar para fora, você desabafar, você tirar isso que está só internamente aqui e colocar para fora. E 4, faça algo que alimente a sua alma. O que significa isso? Faz alguma coisa que você se sinta bem, que você se sinta leve, que dê sentido para você. Exerça o poder da gratidão. Um dos maiores antídotos para o pensamento negativo é a gratidão. E o pensamento negativo, ele fica muito forte quando a gente está para baixo. Óbvio, parece até um pouco óbvio, mas é muito real. Quando você não está bem, quando você está triste, a sua tendência, a nossa tendência, vai ser sempre pensar negativamente. Como que você combate isso? Com a gratidão. Existe aí uma conversa, né, sobre pessoas que se irritam com essa coisa de gratidão, que é demais, falam em positividade tóxica, mas isso depende de como você usa na sua própria vida. Experimenta, faz um teste. Experimenta uma hora que você tiver com um pensamento negativo, começar a agradecer. E aí você pode me falar, nossa, mas eu vou agradecer porque se meu dia foi horrível, aconteceu isso, minha vida tá assim e tal. Você tem coisas pelas quais agradecer. Talvez seja só difícil de olhar. Só difícil de conseguir enxergar, porque, de novo, o nosso cérebro faz isso. Quando a gente está num turbilhão de coisas difíceis, a gente sempre vai tender a olhar só a coisa ruim, a coisa que está dando errado. Mas você tem coisas pelas quais agradecer. O seu prato de comida na mesa é um motivo para você agradecer. O ar que você respira é um motivo para agradecer. Isso pode parecer um pouco utópico pensar dessa forma, mas quando você começa a exercer e começa a aplicar isso no seu dia, isso começa a fazer muito sentido. Quanto mais grato você é pela vida, pelas coisas, enfim, por qualquer coisa que você queira agradecer, menos tendência a pensar negativamente você tem. Então, quando você estiver para baixo, quando você não estiver bem, estiver triste, faça coisas que façam bem para você, ainda que seja difícil você fazer, ainda que você nem esteja tão confortável. Quando você tá mal, você não vai, eu sou grato pela vida, pelo ar que eu respiro, você não vai conseguir fazer isso de uma forma muito genuína, mas faça mesmo assim, comece, é um esforço, é como quando você começa a fazer atividade física, no começo você vai porque tem que ir, você nem gosta muito, mas depois, a maioria das pessoas, talvez não todas, elas fazem disso um hábito. Então, quando você começa a usar esse poder da gratidão a seu favor, você começa a sair desse lugar, você escolhe pensar de uma outra forma. Procura fazer alguma coisa que você gosta, que você ama, mesmo que seja uma coisa pequena, alguma coisa simples, no seu dia a dia mesmo, não precisa ser nada muito grandioso. E aí, de novo, você vai precisar fazer um esforço para isso, porque a tendência é você ficar mal. Mas se você fala assim conscientemente, não, eu vou escolher
a partir de agora ficar bem, você vai fazendo coisas, vai tomando atitudes, vai tendo pensamentos que quando você perceber, você já está melhor. Se você tiver dificuldade de fazer isso, você pode escrever, é uma coisa que eu sempre falo, pega um papel, uma caneta no seu celular mesmo, comece a escrever, escreve coisas boas, escreve coisas boas que você já viveu. Pode ser que no seu dia não tenha acontecido nada de bom, mas na sua vida toda já aconteceu. Então tenta escrever, tenta lembrar de momentos bons, de coisas boas que você conquistou, de coisas que você já superou. Aí você pode me falar, não, eu não superei nada, tá tudo errado. Sim, você já superou muitas coisas, com certeza absoluta você já superou. Então, começa a lembrar dessas coisas. É um choque para o seu cérebro quando você faz isso. E a nossa tendência é sempre se manter nesse ciclo quando a gente tá para baixo. E eu sempre falo, quando você faz uma ação que quebra esse ciclo completamente diferente do que é esperado, você rompe esse ciclo de pensamentos negativos, você deixa de ficar tão para baixo. Por quê? Porque você está escolhendo. Eu sempre vou falar isso aqui nos meus vídeos, até que todo mundo tenha isso muito claro e consciente. A nossa verdadeira liberdade é a liberdade de escolher como a gente vai reagir diante das situações. Se você está para baixo hoje, você tem o poder de escolha, de mudar essa situação. Vai mudar o que você está sentindo? Vai mudar tudo de ruim que aconteceu talvez no seu dia, na sua vida, no seu mês, na sua semana? Não. Mas a atitude que você escolhe ter diante desse momento de estar para baixo, muda tudo. No final das contas, quem está no controle é você. Quando você consegue dominar a sua mente, quando você consegue controlar o que você está sentindo, tudo muda. Eu espero que esse vídeo aqui mude a sua percepção sobre não só o seu dia de hoje. Salve esse vídeo aqui para um dia que você estiver mal, para assistir de novo e lembrar de tudo isso. Eu espero que mude a sua percepção, não só de hoje, mas de todos os dias que você tiver ruim. Não significa que você não vai ter dias para baixo, não vai ficar mal. Sim, permita-se, como eu falei, ficar mal, você vai ter sim, mas em algum momento você escolhe fazer diferente. Deixa aqui para mim um comentário me contando aí como que esse vídeo muda a sua percepção, como é que estava o seu dia até você me assistir aqui e como é que você vai escolher agir daqui para frente. Eu vou deixar outros vídeos aqui para você sobre comportamento humano, para você se inspirar, se você puder e quiser, já vai maratonando aqui, você estudar e pensar e refletir sobre comportamento humano, sobre você, sobre as suas próprias questões também vai te ajudar com isso. Eu espero que você agora fique melhor a partir desse momento. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo então. Um beijo para você. Tchau, tchau.